Lucas, capítulo 6, versículos 17 a 26. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Assim como nós encontramos nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, aquilo que normalmente a gente entende como sendo o Sermão da Montanha, nesse caso, no capítulo 6 de Lucas, o texto nos coloca diante de Jesus ensinando os seus discípulos não numa montanha, mas numa planície, a ponto de alguns estudiosos chamarem esse texto de Lucas de o Sermão da Planície. E os irmãos notaram aí que já começa nessa parte que nós lemos, uma parte que também encontramos lá no Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. Mas o texto começa nos informando que as pessoas procuravam Jesus para serem curadas. Estavam buscando Jesus com um objetivo claro, queriam ser curados. E isso é importante para a gente entender um aspecto que normalmente passa muito batido na nossa leitura normal do texto bíblico. Na época de Jesus, e em toda a compreensão que se tinha da realidade e da própria religião, as doenças eram identificadas sempre com espíritos imundos, e as curas podiam ser entendidas como libertação justamente desses espíritos. E aí então nós começamos a entender por que as pessoas procuravam Jesus. Não era apenas porque queriam ser curadas, mas principalmente porque dentro daquela sociedade, quem tinha qualquer tipo de problema ligado à doença, e não importava muito qual era, sempre era entendida como alguém possessa de espíritos imundos. E por conta disso, essas pessoas eram discriminadas, eram colocadas à margem da sociedade. Era comum, dentro daquela sociedade, as pessoas olharem para os doentes e pensarem: essa gente aí não presta, essa gente aí é ruim, essa gente está sob dominação de algum espírito imundo. E por conta disso, as pessoas procuravam Jesus e queriam ouvir o que ele tinha para dizer e tocar nele, como o texto nos afirma, porque quando tocavam nele, eram curados. E dentro desse contexto, dentro dessa compreensão, é que Jesus começa a fazer o discurso que nós vamos encontrar aí nesse texto. Um discurso que separa aqueles que são felizes
dos que não são felizes. E aqui nós temos um aspecto muito interessante. Jesus faz o que a gente chama de simetria. Ele fala de um lado das bem-aventuranças, dos felizes, mas também fala daqueles que supostamente eram felizes, mas que na compreensão do reino de Deus, aquilo que ele está ensinando, não eram lá assim tão felizes. E nós vamos então encontrar nesse texto, ao mesmo tempo, bem-aventuranças de um lado e os chamados ais do outro. Ai de vós isso, ai de vós aquilo. E há aí nesse texto uma simetria entre as bem-aventuranças e os ais. E então Jesus começa a ensinar o que significa ser feliz, bem-aventurado do ponto de vista do reino de Deus. E é preciso a gente perceber que aquilo que Jesus fala não combinava em nada com a compreensão daquela sociedade. E se a gente for pensar em termos da nossa sociedade atual, da maneira como nós vemos as coisas hoje em dia e da maneira como a nossa sociedade pensa a realidade, nós temos que dizer que aquilo que Jesus afirma também não combina com aquilo que nós vemos hoje em dia. Ele começa dizendo assim, no versículo 20: bem-aventurados os pobres, porque a eles pertence o reino de Deus. Como assim, bem-aventurados os pobres? Como é que pobre pode ser feliz? E aqui nós já encontramos um aspecto bem diferente daquela sociedade. Naquela sociedade, e na sociedade atual não é muito diferente, nós temos o costume de ligar o sujeito bem-sucedido, o sujeito que se deu bem na vida, a pessoa que conseguiu se tornar alguém de destaque, que conseguiu ficar rico, ou que conseguiu pelo menos sair da sua condição social e melhorar a sua condição, a gente olha para ele e pensa, está aqui uma pessoa feliz, está aqui uma pessoa bem-sucedida. Aí vem Jesus e diz assim: bem-aventurados os pobres, porque a eles pertence o reino de Deus. Mas os pobres, na época de Jesus, eram entendidos como aqueles que estavam fora da vontade de Deus, e por isso eram pobres, por isso estavam sofrendo, e porque eram pobres, portanto não tinham a bênção de Deus. Essa era a compreensão da religiosidade da época de Jesus, não muito diferente do que a gente vê hoje em muitas das nossas comunidades de fé e de igrejas que se identificam como seguidoras de Jesus, mas que dizem que você não foi chamado para ser cauda, mas para ser cabeça. É o discurso da chamada teologia da prosperidade. Nada mais contrário ao reino de Deus do que associar prosperidade, riqueza com o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus vem e diz assim: bem-aventurados os pobres, porque a eles pertence o reino de Deus. E sabe o que significa? O reino de Deus não é para pessoas privilegiadas, nem em virtude da sua raça, nem em virtude da sua posição social e nem em virtude da sua religiosidade. São aqueles que estão desprovidos de bens que participam do reino. É o pequeno, o sem importância, o desvalido. É a esse que pertence o reino de Deus. E aí é muito fácil de ver por que hoje em dia o discurso de Jesus não bate muito bem na igreja. Porque quando a gente diz que o reino pertence ao que é alguém pequeno, sem importância e desvalido, você fala: esse aí não sou eu não, viu? Eu não quero ser identificado como pequeno, como sem importância e nem como alguém desprovido de alguma posse. O que Jesus está ensinando é que no reino de Deus não há lugar para pessoas especiais, mas para as pessoas que necessitam da graça de Deus. E sabe quem é que necessita da graça de Deus? Nós encontramos essa afirmação
nas palavras do apóstolo Paulo. Lá no capítulo 3 de Romanos, o que ele diz? Todos pecaram e todos carecem da graça, da misericórdia de Deus. Quem é que precisa da misericórdia e da graça de Deus? Todos. Mas sabe de uma coisa? Há muita gente que acha que, como ele não pode ser entendido e como ele não aceita ser entendido como alguém pequeno, desvalido, sem importância, ele acha que ele é mais do que é. É aquilo que hoje em dia a gente chama de pobre com cabeça de rico. Você já viu gente assim? Você conhece gente assim? Né? Ele olha, ele não tem muito grande coisa, né? Ele conseguiu as coisas que ele tem, ele conseguiu a troco de muito trabalho, muito esforço, mas ele faz questão de olhar quem tem menos do que ele, de cima para baixo. Ele olha e fala, essa gentalha, né? Para usar uma expressão do programa de televisão, né? Essa gentalha que não tem nada, não tem onde morar, não tem onde comer, vive aí mal vestido. Eu não, eu sou diferente disso, eu sou melhor do que isso. É alguém que deveria compreender a graça de Deus, mas se julga melhor do que o outro. E sabe de uma coisa? Está cheio de gente assim nas igrejas. Eu já vi gente de igreja dizendo assim: existem dois tipos de pessoas no mundo, nós, os salvos, os especiais, os melhores, e o resto, os que não creem. Nós somos melhores do que eles. Nada mais contrário ao ensino de Jesus do que considerar a si mesmo como superior ao outro. Lembra o que Jesus ensina sobre isso? Considerando cada um de si mesmo como servo do outro. Pula essa parte do evangelho eu não gosto, então vamos fazer o seguinte: corta, tira do evangelho, ou então, por favor, não fale sobre isso, né? Não pregue sobre isso, porque essa é a parte que eu não gosto, né? Eu costumo brincar que esse é o quinto evangelho, tem 4 na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas, João e o nosso, aquele que a gente gosta e que a gente vai escolher nas partes que a gente gosta, né? Essa parte aqui eu gosto, né? Então, evangelho. Essa parte aqui, esse negócio de servir ao outro, ser menor, ou considerar o outro superior, não, pula, tira essa parte aqui. Isso não faz parte do meu evangelho, do evangelho segundo a minha preferência. E aí Jesus vem e diz assim: olha, não é só o pobre que é bem-aventurado. Ele diz o contrário: ai de vós ricos, pois vocês já receberam a sua consolação. A posição social, a posição na sociedade não qualifica o rico para o reino. Pelo contrário, na maior parte do tempo serve de empecilho. E por que serve de empecilho? Porque aquele que tem muita coisa, aquele que tem muitos bens, acaba sempre colocando o seu coração naquilo que lhe pertence. E essa é a expressão que Jesus deixa claro. Você quer saber como é uma pessoa? Vê onde está colocado o seu coração. Onde é que o que ela valoriza? O que ela acha importante? E hoje em dia tem gente colocando o coração nas coisas mais diversas. Tem gente que acha que é a família, tem gente que acha que é os bens, tem gente que acha que é a carreira bem-sucedida, tem gente que acha que é pertencer a essa ou aquela denominação ou aquele agrupamento religioso. A pessoa coloca o coração nas coisas mais diferentes possíveis. E aí vem Jesus e diz assim: ai de vós ricos, porque vocês não vão receber consolação. Vocês já têm do bom e do melhor, e para vocês o que vem, em vez de ser coisa boa, é vocês ficarem privados dos bens. Por quê? Porque vocês já tiveram a sua vantagem enquanto viviam na riqueza. Vem então a segunda bem-aventurança na boca de Jesus: bem-aventurados os que têm fome, pois serão satisfeitos. Olha, eu fico imaginando se tem alguma coisa que seja pior na existência de uma pessoa do que não ter como saciar a necessidade de alimento. Essa talvez seja uma das realidades mais cruéis da vida. A pessoa está com fome,
e não tem o que comer, e depende de alguém que lhe ajude. Eu não vejo como pode ser uma coisa pior do que isso. Quem já teve a oportunidade em algum momento da vida, mesmo que seja quando você estava fazendo algum regime, alguma coisa assim, de ter que ir dormir com fome, sabe do que eu estou falando, né? Agora você imagina alguém que quer, mas não tem, e aí vem Jesus e diz: felizes são os que têm fome, porque eles serão satisfeitos. Jesus deixa claro que Deus não quer isso e vai satisfazer a necessidade de quem tem fome. E aqui nós temos, na afirmação de Jesus, uma completa inversão dos valores da sociedade de sua época e também na nossa. Quando Jesus diz que Deus satisfará a necessidade de quem tem fome, Ele está dizendo de uma maneira muito clara: se alguém tem fome, alguém está concentrando o que não devia. E por isso nós vamos encontrar o inverso, o ai, né? Daquele que é a inversão do que tem fome. Versículo 25a diz: ai de vocês que têm fartura, porque passarão fome. A fartura, na época de Jesus, era decorrente do acúmulo e da retenção do que os outros podiam desfrutar. Para quem tem excesso, tem em excesso, e não ajuda quem não tem nada, haverá fome para aprender o que significa estar no lugar do outro. Você já imaginou, você pensar que hoje você tem uma quantidade muito pequena de pessoas que a sua sexta, sétima, oitava geração não precisa se preocupar em trabalhar e nem nada, porque eles já estão garantidos, mesmo que não façam nada da vida. Há uma quantidade muito pequena de pessoas hoje que passam por essa situação. Tem até alguns que ficaram famosos, porque estão ligados a presidentes e coisas desse tipo, né? Estão aí na mídia, você conhece muito bem, e se está acompanhando as notícias sabe do que eu estou falando, né? E aí vem Jesus e diz assim: ai de vocês que têm fartura, porque vocês vão passar por aquilo que aqueles que estão passando fome, vocês também vão enfrentar. Isso é uma crítica social muito clara e muito evidente de Jesus para aquela sociedade da época. Olha, e para que você não fique, como é muito comum hoje em dia, cada vez que a gente fala que Jesus faz uma crítica social, a gente sempre escuta alguém dizendo assim: mas esse pastor fica falando de crítica social, né? Dá a impressão que ele é comunista. Jesus vem muito antes de qualquer teoria desse tipo, né? Só para você não misturar as coisas, Karl Marx, que foi o sujeito que inventou o chamado socialismo, né, o chamado comunismo, é do final do século XIX. Nós estamos falando do século I. Jesus dizendo: não é assim que funciona, não pode ser assim no reino. E a crítica de Jesus é evidente. Mas ele vai mais além e diz: bem-aventurados os que choram, porque eles haverão de rir. Só chora quem está em situação difícil ou de vulnerabilidade. E aqui novamente, quem são o alvo da bênção de Deus? Os pequenos, os desprezados, eles é que terão alegria que ainda não têm. Por outro lado, Jesus diz: ai de vós que agora riem, porque vocês lamentarão e chorarão. E não se iluda, Jesus não tem nenhum problema, e não se trata de rejeição da alegria, mas do que motiva o riso em uma sociedade desigual como era a da sua época. E sabe de uma coisa? Não é diferente na nossa sociedade, né? Tem gente que acha graça de tudo, inclusive da desgraça do outro, né? Você quer viralizar nas redes sociais? Bota alguma coisa de desgraça, vai aparecer gente de todo lugar para dar a curtida lá naquela desgraça que se apresentou. E aí Jesus vem e diz assim: mas ai de vós que agora riem, porque vocês lamentarão e chorarão. O que Jesus propõe aqui é exatamente o oposto daquilo que nós conhecemos. A gente até tem um cântico que fala disso, né? Lá no Salmo 30, versículo 5, né? Que diz que o choro pode durar até a noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Ele está dizendo: pois é,
isso é para os que agora choram, né? Porque os que agora riem, pode esperar que não vai ficar bom a coisa para eles não. E finalmente, a quarta bem-aventurança de Jesus está no versículo 22. Bem-aventurados os que são odiados, insultados e desprezados por causa de Jesus. Quem se identifica com os valores ensinados por Jesus e vive por eles, necessariamente vai encontrar resistência e desprezo daqueles que vivem pelos valores do mundo que a gente está. Era assim na época de Jesus, é assim na nossa época. Tá? E não confunda, quando eu falo de desprezo por conta daqueles que vivem pelos valores do mundo, eu não estou falando dessa baboseira que tem hoje em dia, chamada de guerra cultural, que está na mídia aí, e principalmente os evangélicos, e principalmente os políticos evangélicos falam muito dela. Estão nos perseguindo. Não tem perseguição nenhuma. Essa guerra cultural inventada de hoje em dia pelos evangélicos, que perderam a sua, desculpe a expressão, mas eu tenho que usar, perderam a sua boquinha, porque estavam ligados ao poder e estavam recebendo muitas benesses, de repente perderam essa boquinha. E agora, estão nos perseguindo. Não é dessa guerra cultural que eu estou falando, mas de uma vida pautada pelos valores ensinados por Jesus, que causam sim ódio, desprezo em quem se julga melhor do que o que crê, em quem se julga como tendo um status econômico ou social, para olhar para aqueles que são comprometidos com Jesus e dizer que são todos alienados. E sabe de uma coisa? Você não deve se preocupar muito com o julgamento que a sociedade faz de quem segue a Jesus. Tanto que o julgamento que fizeram do próprio Jesus foi qual? Esse sujeito se diz rei dos judeus. Vamos matá-lo porque a gente resolve o problema do Império Romano. Mataram Jesus, o império deixou de existir, caiu de podre, e a mensagem de Jesus continua atual, continua valendo e continua transformando vidas em todos os lugares do mundo. Bem-aventurados os que são odiados, insultados e desprezados por causa de Jesus. Mas ai de vós, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles, da sociedade da época, tratavam os falsos profetas. A chamada bajulação vem de quem tem interesses, que podem ser escusos e que estão do lado errado, ou seja, contra o reino. Os verdadeiros profetas que eram a boca de Deus, dá uma olhadinha no Antigo Testamento, todos, sem nenhuma exceção, foram rejeitados e foram mortos, porque diziam aquilo que Deus queria que eles dissessem. Mas os falsos profetas eram bajulados. Sabe o que acontece hoje? Está cheio de gente, falso profeta, ensinando tudo menos Evangelho de Jesus, e são bajulados pela sociedade, são bajulados pela rede social, são bajulados por aqueles que olham e falam: opa, espera aqui, tem alguém aqui que pode ser um bom caminho para eu me dar bem. Sabe o que Jesus diz? Ai de vós, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas, e é assim que acontece hoje em dia. E aí então você olha para tudo isso e pensa: o que é que Jesus está falando? O que é que ele está nos ensinando? Bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são odiados e perseguidos. Ai de vós, que são os ricos, os que têm fartura, os que agora riem e os que são bajulados pela sociedade. O que é que nós aprendemos disso tudo? Eu vou usar aqui uma expressão de um teólogo alemão muito conhecido dos irmãos, que é o Karl Barth. Ele dizia o seguinte: só tem uma forma de nós entendermos a posição daquele que segue a Jesus. Ele precisa entender que está em completa dependência do seu Deus. Qualquer outra coisa que não seja essa compreensão de que dependemos de Deus,
Sejamos nós os pobres, os que têm fome, os que choram, ou os que são perseguidos, odiados. Sejamos nós os que se acham ricos, sejamos os que têm fartura, sejamos os que agora riem, sejamos os que agora falam bem de nós. Nós somos aqueles que precisam ter consciência da dependência de Deus. Não fosse a sua graça, não fosse a sua misericórdia, nós não existiríamos e nós não continuaríamos seguindo o exemplo de Jesus. Eu gosto muito de uma expressão de Paulo, quando ele diz que se nós não tivéssemos a graça de Deus conosco, o que seria de cada um de nós? Onde estaríamos nós? Pedro, na sua primeira carta, fala: que seria de nós se rejeitássemos a tão grande salvação? A salvação está atrelada a essa consciência da dependência de Deus. No sermão que Jesus faz na planície, em vez do monte, nesse texto, ele nos chama a termos essa dependência completa que vem por meio de Jesus. Que seja essa a nossa atitude, e que se nós estamos contados entre os bem-aventurados ou entre aqueles que recebem o ai, que nós tenhamos essa consciência, para que sejamos parte daquilo que realmente interessa neste mundo, participarmos do reino de Deus. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.